Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conexão aqui na sua 107,1, a rádio da família, a rádio de Venda Nova do Imigrante e de toda a região serrana. Sejam todos vocês bem-vindos e também nossos ouvintes da rádio online que nos acompanham pelas ondas na internet de qualquer lugar do Brasil e do mundo pela radiofmz.com.br. No mês de outubro, os municípios brasileiros foram às urnas para escolher os seus representantes para os próximos anos. Foi um período de intensa movimentação política, debate e até violência. Porém, a noção de política em uma sociedade deve ir além das eleições. A política está relacionada com aquilo que se diz respeito ao bem público, à vida em comum, às regras, leis e normas de conduta dessa vida, nesse espaço e, sobretudo, ao ato de decisão, que afetará todas essas questões. Em suma, a política foi criada para regular os conflitos sociais. O senso comum diz que política não se discute, mas será que é isso mesmo? Para falar mais sobre isso e nos ajudar a esclarecer essa pergunta, nós recebemos aqui hoje o professor Edson Klettler dos Santos, professor de Filosofia do IFES Campus Venda Nova do Imigrante. Professor Edson, seja muito bem-vindo ao programa Conexão. Bom dia, Edésio, bom dia, queridos ouvintes, a alegria é minha e se me permite fazer um elogio público para a comunidade Venda Nova, tenho muito orgulho de você, Edésio, você foi meu aluno e eu fico muito lisonjeado de hoje ser entrevistado e perceber o grande jornalista, professor que você se tornou. Então, parabéns, eu começo a minha fala dando os parabéns e fico muito honrado porque às vezes o trabalho do professor é um pouco ingrato, a gente não consegue mensurar até onde chega as nossas palavras em sala de aula. Ver você é a prova de que nós, Campus Venda Nova, estamos fazendo um bom trabalho e formando grandes seres humanos para a cidade, para a sociedade, para fazer o mundo um lugar melhor. Muito obrigado, professor, muito obrigado pelas palavras de carinho, de consideração. É muito bom saber que enquanto aluno nós damos aí orgulho, aos nossos mestres. Antes de começar nosso bate-papo, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para responder a pergunta: política se discute? É rapidinho, a gente volta já. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Estamos aqui com o professor Edson Klettler dos Santos, professor de Filosofia do IFES Venda Nova, para responder a seguinte pergunta: política se discute? Vamos falar sobre esse tema porque na sociedade é comum a gente ouvir a seguinte expressão: política, religião e futebol não se discutem. Porém, estamos em ano eleitoral, No mês passado elegemos os nossos representantes do poder municipal e o assunto política vem à tona, discussões às vezes acaloradas, Debates. Professor Edson, política se discute? Excelente pergunta, Edésio, para nós começarmos o nosso debate. Se discute sim, se discute com cautela, com respeito, sendo capaz de ouvir as ideias diferentes, porque nós estamos num mundo muito polarizado, onde as pessoas brigam por qualquer coisa, um mundo muito, muito violento, de muitas visões ideológicas de mundo diferente. Eu gosto muito de começar com uma frase, quando nós falamos desse assunto, que uma frase é uma autoria desconhecida, que esses dias eu vi num livro, que diz o seguinte: éramos todos humanos até que a raça nos desligou, a religião nos separou, a política nos dividiu, o dinheiro nos classificou. Para começar, só entendemos por essa reflexão, a política é algo central para se debater. Então, eleições municipais, como é o dia de hoje, que você, provavelmente o eleitor já foi votar ou irá votar, é muito importante ter a consciência que política se discute sim. Se o nosso ouvinte hoje levantou, tomou o café, a água que saiu da sua torneira, a gasolina, o carro que você pega para ir até a sua cabine eleitoral, tudo isso envolve questões políticas. Política é algo muito importante, muito salutar, importantíssimo para a vida coletiva. Eu gosto também de dizer que política é algo muito importante para ser deixada apenas para os políticos. É nosso papel enquanto sociedade debater, discutir.
Em período eleitoral, é normal que os ânimos fiquem mais aflorados, que você tenha um candidato A, um candidato Y, mas o importante é debater e sempre ter cuidado, atenção, respeito. Eu acredito que nesse nosso mundo, onde nós não queremos mais ouvir, dialogar, Edésio, é muito importante aprendermos que é importante falar de política e com respeito, com ética principalmente, sabendo que a sua visão de mundo é apenas uma parte da realidade, que o outro também tem o direito de expressar diferente, que o outro tem o direito de pensar diferente e graças a Deus por isso vivemos uma democracia. Essas ideias plurais, o pensamento divergente de ideologias econômicas, sociais e políticas que fazem o mundo prosperar. E eu gosto muito do Bertolt Brecht, que é um poeta, um dramaturgo alemão, quando ele dizia que o pior analfabeto, Edésio, é o analfabeto político. Porque esse analfabeto político, essa frase é muito famosa dele, o analfabeto político, ele bate no peito, tem orgulho de saber que odeia política, que não gosta de política, mas ele fala, né, mal sabe o analfabeto político, que é desse analfabetismo político que nasce o menor infrator, que nasce a miséria, que nasce a crise ambiental, que nasce educação, uma escola com pouca qualidade. Então é muito importante debater política. Então, respondendo a sua pergunta para retomarmos, é possível sim recuperarmos a dignidade da política, da boa política, né? Política com P maiúsculo, como nós falamos. Essa ideia de debater, então é importante que façamos a diferença. É possível dialogar com o vizinho, é possível manifestar seu posicionamento político sem ter medo de represália, sem ter medo de alguma sanção. Isso é democracia. Isso é muito louvável, muito saudável. Política se discute sim. Política se discute sim, se discute quando tem respeito, ética e diálogo. Isso é central para qualquer debate em todas as áreas, especialmente nesse nosso mundo tão polarizado, onde as pessoas disputam por várias coisas tão pequenas e esquece de que o debate saudável é essencial para a prosperidade social e econômica de qualquer nação. Muito bom, professor. E o termo política, de onde que ele vem, né? A palavra política, qual que é o seu significado original? Edésio, a cultura ocidental, o Ocidente, nós devemos muito à Grécia Antiga. E lá na Grécia Antiga, na cidade-estado, que chamava de polis, tem essa ideia da política, que é a ciência ou a arte de governar a cidade. E como que essa arte era pautada? A arte política pautada para pensar no bem comum. Olha que interessante, Edésio. Então, política é a arte de governar a cidade, a polis, política, a cidade grega que chamava polis, e sempre pensando no bem comum. Vou frisar aqui para o ouvinte entender. Pensar no bem comum significa que os interesses precisam ser interesses coletivos. A pauta política, ela é boa, debater política é algo positivo quando a política é voltada para o interesse comum, para o bem comum da cidade. E aí, falar de política, essa palavra, né, governo da polis, política grega, é a arte de governar a cidade e para explicar esse conjunto, essa associação e como organizar a vida social, sempre pensando no bem comum, no bem das pessoas de forma geral, não é no bem de uma classe específica, mas é no bem como um todo. E eu gosto muito do Aristóteles, que é um grande filósofo grego lá do século 3 a.C., quando ele escreve um livro, um dos primeiros a escrever sobre isso é o Aristóteles, quando ele fala, ele tem um livro chamado A Política, Edésio, e nesse livro ele diz que existe a ética, que é a reflexão sobre a conduta do indivíduo, e existe a política, que é a reflexão sobre a vida social, sobre a vida coletiva. E a política, para que serve a política para os gregos, para o Aristóteles? Para pensar uma felicidade coletiva, uma felicidade da polis, uma felicidade de todos. Então essa é o papel da política. É a arte de governar a cidade, é a arte de governar o Estado, ou de governar o país, sempre tendo em vista o bem comum, o bem coletivo, e aí fazer com que todos tenham acesso a uma educação de qualidade, a um saneamento básico, uma alimentação de qualidade. Esse é o ideal, é a felicidade de todos, a felicidade coletiva. Como diz o Thomas Jefferson, que é um dos pais fundadores da República Americana, é uma felicidade pública. Ser político é zelar e lutar pela felicidade pública, pela felicidade de todos, sem exceção. E, professor, e hoje em dia, como que essas ideias elas são concebidas? Se pegarmos a história das ideias políticas, principalmente aí com a ciência política, com a filosofia política, na modernidade nós temos uma visão diferente. Eu aposto que o nosso querido
ouvinte já ouviu falar de um autor chamado Nicolau Maquiavel. O Maquiavel tem um livro chamado O Príncipe, é um livro lá do século XV. E nesse livro ele rompe um pouco com essa tradição do Aristóteles que eu disse anteriormente. Porque para o Maquiavel, a política tem muito mais a ver, ela está muito mais relacionada com a questão da luta pelo poder. Não é essa visão, eu acho interessante, eu acredito ser interessante essa afirmação do Maquiavel, que ela é mais realista. Porque, segundo Maquiavel, os gregos, o Aristóteles, por exemplo, toda a filosofia medieval, toda a tradição de pensamento político medieval, era uma tradição de política um pouco ingênua. Porque, no fundo, a política tem a ver com poder. O que significa poder? Segundo Maquiavel, o conceito moderno de política é essa noção de poder. Poder é a capacidade que as pessoas têm de influenciar o outro. Então, na sociologia, na ciência política, tem sempre essa reflexão que o que é o poder, né? O poder econômico, o poder militar, o poder político, entre outras formas de poder. Então, para o Maquiavel, não é essa relação um pouco utópica, um pouco mais sonhadora dos gregos. Política tem a ver com poder. Então, no fundo, os grupos querem exercer o poder. Porque às vezes você pode ter dinheiro, mas não ter poder. E aí, exercer poder é você ser capaz de influenciar as decisões das pessoas. Essa é um pouco a noção moderna e contemporânea de política. Se pegarmos autores como o Max Weber, o Michel Foucault, vai trabalhar essa noção de poder. Então, olha, só para o ouvinte situar no raciocínio. Os gregos e medievais tinham uma noção de política como bem comum. Já na tradição moderna, com Maquiavel e na tradição política contemporânea, tem uma noção de poder muito mais voltada para a capacidade de exercer influência sobre as pessoas. Então é um pouco essa definição conceitual entre a tradição política antiga e a tradição política hoje em dia. Poder para os antigos é a questão do bem comum. Poder hoje em dia é essa capacidade que você tem de influenciar o poder, de influenciar as decisões das outras pessoas. Eu particularmente, talvez eu possa ser um pouco mais ingênuo, mais utópico, eu particularmente compartilho mais da noção política do Aristóteles, da noção política grega. Claro que tem que fazer um monte de ressalvas no pensamento, porque é do século III a.C., mas eu tendo a acreditar e tendo a defender e a ensinar para os meus alunos, lá no segundo ano, quando eles têm essa aula de filosofia política, de história das ideias políticas, a tentar mostrar que a política é a arte de gerar o bem comum, da felicidade pública, essa relação. Claro que envolve questões de poder, mas eu acredito que é por isso que nós devemos lutar. A política com P maiúsculo, a política positiva, que traz benefício para a cidade, para todas as regiões do nosso estado e para o Brasil. Certo, professor Edson, nós vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e a nossa conversa hoje é com o professor Edson Krettler dos Santos, professor de Filosofia do IFES de Venda Nova do Imigrante. E estamos falando sobre política. Afinal, política se discute? Essa pergunta o professor Edson já respondeu no primeiro bloco. E agora, professor, eu te pergunto o seguinte: e a democracia? O que é a democracia? Edésio, toda essa reflexão, perceba que daria para nós falarmos muito tempo aqui esses muitos conceitos de política. A democracia é um conceito que também nasce lá na Grécia Antiga, volta nos gregos. O Ocidente, como você muito bem sabe, o Ocidente nasceu centrado em muitas ideias da filosofia grega, do pensamento grego. A ideia de democracia, ela surge lá em Atenas também, no século V a.C. Então nós estamos falando de 2.500 anos atrás que aparece esse conceito. É claro que é um outro conceito de democracia que não cabe aqui a gente aprofundar. Mas, resumidamente, democracia é o governo do povo. Demos, povo, cracia, poder. Então é essa a ideia. Por que os gregos pensavam isso? De modo especial também o Aristóteles. Porque existe o governo de um, que era a monarquia, e existe o governo dos poucos, que era a oligarquia. O que os pensadores gregos pensaram? Ora, é importante criarmos o governo de todos. Diferente do governo da monarquia, que era um só que mandava o rei, diferente da oligarquia, que eram poucos, os mais ricos, ou os mais sábios que mandavam, os mais inteligentes, ou os mais fortes. Então eles criaram esse conceito de democracia em oposição
há governo da monarquia e o governo da oligarquia. Hoje em dia é muito comum as pessoas que talvez nós não temos muita paciência para debater questões políticas, e a democracia, uma das virtudes da democracia, ela precisa ouvir todos. E para ouvir todo mundo, precisa de diálogo. Isso exige tempo. Nós não podemos tomar decisões importantes que vai transformar a vida de 200 milhões de pessoas, ou do município inteiro, ou do estado inteiro, a toque de caixa. Tem que ser algo debatido, tem que ser algo conversado. E aí talvez algumas pessoas podem pensar que a democracia é algo ruim, que a democracia é muito lenta. Ora, a lentidão da democracia é uma virtude justamente para fomentar e ter espaço para o diálogo. Eu gosto muito de uma frase do Churchill, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, que dizia com frequência que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras. A democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras. O que significa, Edésio? O que significa, querido ouvinte? Significa que no decorrer da história da humanidade, nenhuma outra forma política foi pensada é melhor do que essa. A democracia, até hoje, aqui agora no ano 2024, é a melhor ideia política que nós podemos conceber. E é sempre bom pensar, todo regime político, o Rousseau falava isso também lá no século XVIII, que todas as ideias políticas, principalmente a democracia, o Rousseau é um grande autor que vai dar base para a Revolução Americana, para a Revolução Francesa especialmente, o Rousseau dizia que o núcleo da democracia é a ideia de perfectibilidade. O que significa isso? Que as coisas tendem ao aperfeiçoamento, que as críticas que nós devemos fazer à democracia, podemos aprimorar, podemos resolver algumas questões, ter esse olhar crítico, mas nada do que foi pensado. Eu sempre brinco, eu sempre desafio os meus alunos quando eu vou fazer essa aula. Se alguém conseguir fundamentar uma melhor forma de governo do que essa que nós temos no mundo, nos países democráticos, no Ocidente, eu já ganho os pontos do ano inteiro, porque não existe. Volto a frisar. Podemos criticar a democracia, podemos ter ponderações, reflexões, mas não podemos aceitar que exista outra forma de governo melhor do que essa. Pode ser que daqui 200, 300 anos apareça, mas no momento é o melhor regime político que nós temos. Por isso que nós precisamos aprimorá-la. O Rousseau dizia que os animais não conseguem agir diferente, porque eles são guiados pelo instinto. Nós podemos nos aperfeiçoar, porque existe na natureza humana a faculdade de se aperfeiçoar. Então a democracia é esse constante elemento de tentarmos fazer do nosso município um lugar melhor, do nosso estado um lugar melhor, do nosso Brasil um lugar melhor. Então é essa noção de democracia, de participação política, de cidadania que nós devemos valorizar. E ter essa noção de que a democracia é salutar e é algo inegociável. Não tem como negociar outra forma de política, de organização política que não seja a democrática. Se estamos conversando de política, né, professor, não tem como não falarmos de eleição também. E no último mês de outubro nós elegemos os nossos representantes, a prefeito, né, e a vereadores aí nos nossos municípios de todo o Brasil. E sempre é bom a gente falar o óbvio, né, professor Edson? E quais são, então, as principais funções de um poder executivo municipal? Professor, nesse final de semana, então, mais precisamente domingo, né? Vamos eleger aí nossos prefeitos, nossos vereadores. Vamos relembrar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são as principais funções de um poder executivo municipal. Edésio, muito importante essa reflexão, porque às vezes nós confundimos muito os papéis. Às vezes eu voto num vereador pensando coisas do executivo, ou voto no executivo pensando coisas que é papel do vereador. Então é muito importante que o eleitor, o ouvinte, tem essa clareza. Então, um papel bem aqui didático para ensinar. Na Constituição Federal, ela define que no Brasil existem 3 poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Mas voltando para a sua pergunta, para a gente focar na sua pergunta, no município, o poder executivo que nós temos é exercido pelo prefeito, pelo vice-prefeito e seus secretários. Então, ele tem um papel, o nome já diz, de executar, de pensar, de gerenciar a educação, de gerenciar o meio ambiente, de gerenciar, de organizar a pauta cultural, de organizar a pauta turística. Esse é o papel do executivo. Da mesma forma que você tem que ir lá organizar as contas do dia a dia, pagar os boletos que chegam, você na sua casa, o ouvinte, o prefeito tem esse papel de cuidar do município, de executar, de organizar
os serviços prestados para a comunidade. Então, desde o posto de saúde, a educação básica, então esse é o papel do executivo. E isso é importante destacar, porque quando o executivo fornece uma educação pública de qualidade, uma estrada de qualidade, uma cultura de qualidade, esporte de qualidade, isso é obrigação, porque nós pagamos impostos e é necessário que isso seja retornado para o município, para o bem do cidadão. Porque aquela ideia que eu comecei falando aqui, que o ouvinte vai lembrar, a ideia de política como bem comum. Então, resumidamente, o prefeito, apoiado pelo vice-prefeito e seus secretários, tem esse papel de zelar, de cuidar, de administrar, de pagar as contas, de organizar, de priorizar algumas pautas e ter um horizonte para trabalhar. Esse é o papel do executivo municipal. E agora, professor Edson, e a questão do legislativo municipal? Como funciona? Essa pergunta é muito interessante porque, às vezes, no dia a dia, eu percebo que muitas pessoas votam em algum vereador porque o vereador consegue marcar uma consulta, porque o vereador disponibiliza o carro, porque o vereador paga um óculos, paga uma cesta básica. Na essência, eu até compreendo, porque às vezes muitas dessas pessoas estão numa situação de carência, Com você. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o tema de hoje é Política se discute? Para nos ajudar nessas reflexões, nós temos aqui o professor Edson Krettler dos Santos, que é professor de filosofia do IFES Venda Nova do Imigrante. Professor Edson, em tempos de redes sociais, de grupos de WhatsApp, é muita informação circulando e surgem aí as fake news. Essas fake news atrapalham o fortalecimento do nosso Estado democrático? Com certeza, Edésio. Lembra que eu disse que ultimamente, de umas décadas para cá, é muito comum os estudiosos da política pensar esse ódio à democracia. No mundo inteiro, um ódio, uma crítica, não uma crítica construtiva, mas uma visão muito negativa do Estado democrático.
E com as fake news, agora tem um negócio chamado deepfake, né, que o ouvinte talvez não saiba, porque você consegue editar vídeos, falas, você consegue colocar uma foto minha, um vídeo meu falando alguma coisa que eu não falei, e isso é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Então como é que a gente combate isso? Porque desde o Platão dizia que existe uma diferença entre informação e conhecimento. Hoje em dia nós temos muita informação, mas o conhecimento é o que eu faço com a informação. Saber se o dólar subiu ou caiu é uma informação. O conhecimento que você tem sobre questões econômicas, sociais, que vai te mostrar que o dólar caiu ou subiu, impacta, por exemplo, no preço da gasolina, impacta no pão que você compra na padaria. Então essa é a diferença. Porque, segundo Platão, as pessoas gostam muito mais da doxa, da opinião, do senso comum, e não da episteme. A episteme é o conhecimento, é o embasamento. Então, nesse mundo, como é que foi, igual você me perguntou, como é que nós combatemos isso, professor Edson? Eu sou professor e eu acredito piamente nisso. Eu acredito que nós combatemos fake news, deepfake, com educação, com senso crítico, com ideias. E é muito comum, então, você que é jornalista, é muito comum hoje em dia, todo mundo agora é jornalista, não é isso? Até um pouco que banalizou a profissão. Porque você estudou regras, ética, para dar uma matéria, fontes. Então é muito importante que quando você recebe no seu grupo da família alguma informação, alguma coisa, que você busque em outras fontes. Como nós dá um Google em outras fontes para você se informar. Então é muito importante buscar fontes confiáveis, jornais confiáveis, leia jornais, acompanhe debates, siga canais de especialistas, de professores no assunto, que aí você consegue ter um certo filtro. Uma das grandes preocupações dos estudiosos da política é que as fake news pode fazer com que esse ódio à democracia seja aumentado. Então é muito importante gerar nos mais jovens essa educação, esse senso crítico, para perceber, né, para não ficar só na informação. É muito comum, hoje em dia, com a tela do celular, nós temos informação de que alguém da Idade Média a vida inteira teria. Olha para você ver, Edésio. Num dia de vida, eu tenho informação de que alguém da Idade Média teve a vida inteira. Então é muito difícil você ter filtro. Então você recebe... Então antes de encaminhar um grupo no grupo da família, no grupo ou postar nas redes sociais, verifique, procure fontes. Então é muito importante em momentos como esse, o papel, né, da Rádio FMZ, o papel dos jornais, sérios, comprometidos com a verdade, esse combate à desinformação. Fazer política com regras limpas, dentro da verdade, dentro daquilo realmente que é. Porque as fake news, elas não contribuem nada para o debate democrático. Talvez por isso aquela pergunta inicial. Por isso que é tão difícil debater política hoje em dia. Porque nós estamos muito mais baseados em metáforas, em teorias da conspiração do que realmente em fatos. Então, combater a desinformação, combater as fake news é gerar um debate mais rico, e aí é possível sim discutir política com um debate de ideia mais sólido, com mais conhecimento. É muito importante sair um pouco da arena do senso comum, da informação, e gerar mais conhecimento para o debate público. Professor, e como a democracia pode ser fortalecida em todos os momentos e não apenas em período eleitoral? Perfeito, Edésio. Nós temos um defeito na sociedade brasileira de pensar em política só de 2 em 2 anos. Então, nas eleições municipais e depois nas eleições estaduais e federais. Só que política se faz todo dia. Debater política é importante todo dia. Aí eu coloquei alguns tópicos, elenquei alguns tópicos, eu gostaria de falar pro ouvinte como é importante. Nós temos que participar de conversas, nessa visão de ampliar seus horizontes, de ampliar perspectivas diferentes, debater, conversar com lideranças, com políticos do seu bairro, para que você tenha uma visão política mais ampla. É importante também que o Venda Nova é uma cidade do voluntariado. É muito importante que as pessoas se engajem em alguma causa, naquilo que você acredita. Claro que sempre dentro dos limites da Constituição. Eu não vou engajar num projeto que tenha alguma visão de mundo contra as garantias constitucionais. Mas se você tem uma visão política, ideológica X ou Y, se engaje nela, tente, apoie causas que você acredita. Isso é muito importante. Depois a gente fica querendo mudar o Estado, mudar o Brasil, e esquece que o engajamento é feito na sua comunidade. Eu aposto que você, às vezes, o ouvinte quer mudar
o Brasil, quer mudar o mundo e esquece de participar da comunidade, de participar da associação de moradores do bairro, de participar do orçamento participativo da cidade. Então é esse engajamento local. Então é sempre um agir local pensando no global, que a sua conduta aqui, nesse cantinho, nesse pontinho, faz uma diferença no comum todo. Então esse engajamento é local. Depois, é preciso também que as pessoas se eduquem politicamente, que tenham uma base mais sólida, que participe de cursos, para sair, como eu disse, daquele campo apenas da informação, aquele campo político partidário, que às vezes só reforça aquilo que eu acredito. Então é importante você ouvir também ideias contrárias às suas visões de mundo, porque isso me possibilita a repensar minhas verdades, a questionar minhas verdades ou reafirmá-las. É muito importante você ter essa educação política. E outra coisa que eu gosto muito de dizer, Edésio, é a questão, o Habermas é um pensador alemão, ele dizia que hoje em dia é muito importante que nós tenhamos em vista essa ideia do patriotismo. Ele cria um conceito, o patriotismo constitucional. O que isso significa, Edésio? O que isso significa, querido ouvinte? É a ideia de que o patriotismo necessita ser nutrido de valores éticos, de valores baseados nos direitos humanos e numa solidariedade social coletiva. Daí sim nós podemos cumprir a missão da política, que é o quê? O bem comum, como eu comecei falando. Caminhando aí para o finalzinho da nossa conversa sobre política, qual que é a mensagem que o senhor deixa para o nosso ouvinte? Edésio, eu gosto muito de uma passagem sobre a escolha dos nossos representantes. Há uma passagem na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 9, de 7 a 15, que ilustra bem quando o povo não possui prudência na escolha de seus representantes. Na passagem, Edésio, as árvores queriam eleger um rei. A oliveira não aceita o convite, pois ela queria continuar fazendo seu azeite. A figueira também recusa e prefere permanecer produzindo seu fruto saboroso. Em seguida, pediram a videira e ela igualmente prefere seguir na produção do seu vinho, que alegra os homens. E por fim, o povo sem opção, não sabendo mais quem pedir, as árvores convidam o espinheiro e o espinheiro prontamente aceita e diz: venham e abriguem-se debaixo da minha sombra, senão sairá fogo do espinheiro e devorará os cedros do Líbano. Nesse sentido, como disse o Platão, já nos alertava esse grande sábio grego, que o castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Daí a ideia do engajamento, uma ideia de cidadania, dessa ideia da participação republicana, pensando no bem coletivo. Então, Edésio, a beleza do jardim da política depende do solo no qual está fincada a ideia de política. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aí sintonizado conosco aqui na sua 107,1, a Rádio da Família. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. E claro, quero agradecer ao nosso convidado, o professor Edson Kletter dos Santos. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Conexão, trazendo essa aula de filosofia, de atualidade, de humanidade. Muito obrigado pela sua participação. Edésio, é sempre uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês sobre essas questões do nosso dia a dia, questões que envolvem diretamente as nossas vidas, e é uma alegria estar aqui e falar para os nossos ouvintes, sempre à disposição de poder falar um pouco para vocês sobre esses temas que envolvem diretamente a nossa vida. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.